falar sobre o planejamento reencarnatório, um assunto bastante interessante para todos nós. Como eu sempre digo, né, quando eu faço, primeiro serve para mim, para depois eu passar para vocês. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco, nos auxiliando e nos amparando agora sempre. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, Kardec pergunta aos Espíritos: no estado errante, quer dizer, no estado em que nós estamos na erraticidade é quando nós estamos desencarnados, estamos no plano espiritual. No estado errante, e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe irão acontecer durante a vida presente? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas que deseja sofrer, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, quando nós vamos preparar nossa reencarnação, nós temos a escolha, nós podemos escolher aquilo pelo qual nós vamos passar. Vamos passar por determinadas provas e essas são as nossas escolhas, lá no plano espiritual. Na pergunta 259, Kardec pergunta: se os espíritos podem escolher o gênero das provas que devem sofrer, ser-se-á que a todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Os espíritos respondem: todas não. Não é um bom termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas, que escolhestes apenas o gênero. Na verdade, as pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia, isso não foi escolhido. O que nós escolhemos são as grandes coisas, as coisas mais importantes para que a gente possa superar essas questões, superar o momento da dificuldade. Todos nós plantamos e colhemos. E nessa questão de plantar e colher é que nós vamos escolher as coisas mais difíceis que a gente tem que provar. Existem provas e existem expiações. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Como dizia os espíritos, nós escolhemos as provas. Mas as expiações, elas são mais dolorosas, são mais difíceis. E mesmo que a gente não escolha, mesmo que a gente não possa querer passar por elas, em algum momento a gente vai ter que passar. Porque é ela que vai determinar a nossa evolução, o nosso progresso. Então, quando nós estamos preparando toda essa volta ao plano espiritual, várias coisas são planejadas, desde a questão biológica até a questão espiritual. Na questão biológica, será preparado tudo aquilo que nós iremos ser, o corpo que eu vou ter, como eu vou ser, se eu vou ser alto ou baixo, que família eu estarei vindo, qual a genética dessa família que vai me receber, se essas pessoas que vão me receber são aptas a receber esse espírito. Então existe um planejamento em todas essas passagens, em todas essas posições. Nós escolhemos, somos orientados por irmãos lá na espiritualidade para seguir esse caminho. Eu vou contar daqui a pouco a história da Raquel, do Adelino e do Sigismundo, que é uma história muito interessante em que a gente vai poder ter a noção de como funciona essa questão desse planejamento reencarnatório. Então, como eu disse, né, esse planejamento biológico, ele vai inserindo em tudo que diz respeito à biologia e ao biofísico do meu corpo, na minha matéria.
No projeto social, eu vou ter toda uma questão de estudo, como que eu vou estudar, aonde eu vou estudar, qual a minha tendência profissional. Eu, quando saí, na minha época era primário, ginásio e colégio, né? Era assim, acho que era assim que dividia, eu sou um pouco antigo, e tá melhor assim agora? Todo mundo ouve? Então tá bom, desculpa. Quando eu saí do colégio, quando eu fui fazer o cursinho, e antes de fazer o cursinho, eu pretendia fazer medicina. Mas essa não era a minha determinação profissional lá na espiritualidade, para o meu planejamento reencarnatório. Poderia ter feito. Não que isso influenciasse tanto na minha condução enquanto encarnado nessa vida. Mas não fiz. E depois de um longo tempo passado, eu fui fazer economia. Porque eu estava num ambiente propício, como eu disse, a gente escolhe os ambientes que a gente vai frequentar, qual o meio que a gente vai frequentar. E eu estava num ambiente propício a fazer economia. Então eu fiz economia. Mas não sou nada economista hoje, em outro campo, mas me ajuda muito no que eu sou hoje. Então, quando nós fazemos esse acerto, esse acordo, vamos chamar assim, planejamento na parte espiritual, muitas das coisas estão mencionadas. Mas como disse os Espíritos lá na resposta da pergunta 258, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso mudar essa coisa, eu posso, porque quando eu reencarno, eu esqueço. Seria bom a gente não esquecer, né? Porque aí seria fácil passar de ano. Eu saberia tudo direitinho que eu teria que fazer, né? Teria que fazer tudo certinho, ser bom marido, ser bom pai, ser bom filho, ser bom profissional, sairia do meu planejamento reencarnatório como se fosse Jesus, perfeito. Mas não é assim que funciona, né? Nós temos o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio nós temos todas essas questões que envolvem a nossa vida. Primeiro, a gente não vai viver sozinho, isolado. Não seremos ermitão, porque não adianta você se isolar, porque você tem que passar pelas dificuldades. As dificuldades fazem parte para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Sem a dificuldade, ninguém anda. Ah, mas Antônio, é só a dificuldade? Não é só a dificuldade, mas é a mais importante. Porque imaginemos se nós estivéssemos só coisas boas em nossa vida. Seria bom? Assim. Seria bom se a gente não tivesse uma discussão com o pai, um relacionamento ruim dentro do lar, para que a gente possa aprender, possa enxergar o outro, olhar o outro de forma de irmão. Hoje é meu pai, mas amanhã pode ser meu filho, amanhã pode ser meu irmão. E a partir do momento em que todos nós somos filhos de um Deus que nos criou simples e ignorante para a nossa evolução, é dessa forma que tem que ser. E não adianta eu driblar aquela prova ou não passar por aquela expiação, porque ela será cobrada sem dúvida em algum momento. Em algum momento da minha existência, aquilo terá que ser pago. Eu sempre digo que isso é que nem fosse uma conta bancária, um negócio do cartão de crédito. Se você não paga lá em dia, se não acerta as continhas direito, você vai pagando juros. E a nossa reencarnação é a mesma coisa, cada vez vai ficando mais difícil. Ah, mas Antônio, quando eu voltar na outra reencarnação, eu vou estar mais experiente, mais evoluído. Será? Porque você deixou de cumprir algumas coisas. Você não passou por aquelas coisas. Fizemos um acerto no nosso planejamento reencarnatório de eu ter que resgatar algumas coisas com certa pessoa. E o mundo, as coisas vão acontecendo e eu
com alguém. Tudo maravilhoso, tudo bonito. Vou falar de casamento porque é fogo. Então, assim, a gente vai por essa linha. Casei, escolhi, fui escolhido, vamos morar, vamos casar, morar junto, enfim. E no dia seguinte, aquela beleza do namoro começa a aparecer algumas coisas que não apareciam durante o namoro. Ou não é assim? E aí, quando começa a aparecer, eu falo, poxa, será que isso mesmo que eu queria para mim? Será que é isso que eu programei para mim? Não tenho dúvidas, é. E se eu tenho um amigo que diz assim, se não, vamos desistir do casamento e passar para outro. Tá bom, ninguém é obrigado a ficar a vida inteira com uma pessoa. Ninguém é obrigado. O amor acaba, as coisas passam e você pode seguir a sua vida dentro da normalidade, dentro do respeito e dentro da civilização, coisas civilizadas. Mas não adianta sair por conta de brigas, ou por conta de discórdia, ou por conta de algum motivo, porque essa pessoa vai aparecer lá. E ele fala assim, então é melhor ficar aqui com essa agora do que voltar com ela depois. Ou com a mãe, com o pai, com o filho, Todos nós temos um filho, temos filhos. Eu tenho vários amigos que me dizem assim, pô, esse filho veio, por que esse cara tinha que vir na minha vida? Por que será? Será que você foi um bom filho para esse cara que hoje é seu filho e é um filho problemático? Ou ele é um inimigo de outras vidas, um inimigo que trouxe para a gente, que eu trouxe para essa pessoa, para esse espírito, complicações e hoje ele traz para mim? Lei de causa e efeito, ação e reação, a colheita. Não adianta eu plantar. Chico Xavier tem uma frase que diz assim: a rosa, para lidar com a rosa, é uma planta, uma flor linda, maravilhosa, talvez uma das mais bonitas. Mas para você lidar com ela, você tem que saber mexer nos espinhos, porque ela, para ter aquele perfume, para sentir aquele perfume, você tem que saber pegá-lo, para você não espetar a sua mão no espinho. E essa é a nossa vida, essa é a nossa reencarnação. Deus nos dá a oportunidade de várias e quantas forem necessárias reencarnações para a gente evoluir. Mas a gente precisa aproveitar esse aqui, agora. O melhor momento da minha vida é aqui, hoje, nesse momento em que a gente está conversando. Porque daqui a um segundo, ninguém sabe. O segundo que ficou para trás, já ficou, já foi, passou. Ele não está mais comigo, já foi, já é passado. E o presente? Então, se nós estamos aqui, passamos o melhor agora, com dificuldades, superando. Joana de Anjos tem uma frase que ela diz assim: use a paciência para que a sua reencarnação seja proveitosa. E uma das missões espirituais e um dos projetos espirituais da reencarnação, qual é? Aprender a ser paciente, aprender a ser tolerante, aprender a ser amável, esquecer o orgulho, o egoísmo, a inveja, a maledicência. Vou parar de falar, senão eu sou Paulo de tudo isso a gente precisa esquecer, aniquilar da nossa existência. Porque enquanto houver orgulho e egoísmo, não haverá caridade. Então, o projeto espiritual da minha reencarnação atual é isso. É melhorar em todos os âmbitos possíveis. Um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom profissional, um bom amigo, uma pessoa caridosa. É fácil? Não. Se fosse fácil, talvez a gente estivesse em Júpiter, estivesse em planetas mais bonitinhos.
não é fácil. Mas também, se nós aceitarmos a fé, se nós entendermos que o Pai nos criou para que a gente evolua e cresça, será fácil. Não será uma missão impossível de se vencer, um obstáculo difícil a se vencer. Porque quais as ferramentas que nós temos? A fé, a oração, ser caridoso. Porque a cada gesto de caridade, isso se sair do meu coração, se sair de sentimento puro, como sair de Jesus. Não vamos falar de Jesus, não é? Vamos falar de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de seres, um espírito, né? Estou falando do livro Missionários da Luz, que é psicografado por Chico, pelo espírito de André Luiz. É o espírito mais recente que desencarnou, que a gente tem conhecimento. Vamos falar desses espíritos que nos dizem que existe vida após essa, que a vida não acaba, que a vida continua, e que essa vida, numa outra próxima, será a colheita dessa que eu estou fazendo aqui. Porque assim, eu sou espírita, o rapaz do centro espírita falou que Deus me dá uma porção de oportunidades para evoluir, para crescer, para mudar. Eu vou ficar sentado à beira do caminho esperando o quê? Para ser o último? E não será o último, porque hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas. Quando eu comecei a ser espírita há 30 anos atrás, era 6 bilhões e 800. Em 30 anos, tem 1 bilhão e 200 a mais. E daqui a 20 anos, pode ter 3 bilhões a mais. Se eu for ficar sentado esperando ser o último, eu não vou evoluir, vou ficar aqui nesse planeta todo. Porque tudo na vida exige esforço. Como que eu domino o egoísmo? Como que eu domino o orgulho? Como que eu domino a minha impaciência? A minha mãe dizia que o meu pavio estava dentro da vela, não era nem curto, era dentro da vela. Ela sempre dizia isso para mim. Acho que hoje, depois de 30 anos, acho que já está aparecendo um pouquinho do pavio. Já dá para pôr fogo, já dá para eu iluminar o ambiente. E é nisso que consiste a nossa reencarnação, a nossa oportunidade, da transformação, da melhora como ser humano e ser espiritual que nós somos. Então, que nós possamos entender que tudo está aqui, na palma da nossa mão. A oportunidade de Deus, temos Jesus a nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, temos os nossos anjos protetores, espíritos afins, que estão nos ajudando, mas eu tenho que ter a iniciativa, eu tenho que ter a energia para dar propulsão a esse. Eu tenho que ser o combustível desse momento. Agora está saindo um carro que anda sozinho, né? Porque eu vi no filme, o carro anda sozinho, assim, eu vou comprar um desse, porque eu não gosto de dirigir, eu não quero ter esforço. Isso não vale nada, eu teria que aprender a dirigir. Tem esforço para aprender a dirigir, tem esforço para lidar com as coisas. Falei de Raquel, Adelino e Sigismundo. Em uma das vidas passadas, esses três espíritos viveram um drama muito terrível. Eu acho que é a história que mais, é o acontecimento que mais vai elucidar esse projeto reencarnatório, o nosso planejamento para vir para a nova existência. Raquel e Adelina eram casados. E Sigismundo era amante de Raquel, induziu Raquel ao erro. E numa briga com Adelino, uma briga armada com Adelino, ele mata Adelino.
mata Raquel e se mata. Uma tragédia, uma novela das 21 horas da Rede Globo. E esses 3 espíritos tinham muito a ver com outros espíritos, tinham amizades antigas, de outras vidas, e vidas muito longas. E aí começou-se a fazer o planejamento reencarnatório desses 3 espíritos. E esses 3 espíritos começaram a ser planejados para que Raquel e Adelino casassem de novo. E para que Sigismundo fosse filho desse casal. Agora você imagine, vamos fazer aqui tinha um amigo que falava elucubrar, vamos fazer uma imaginação desses 3 espíritos na espiritualidade, sabendo de tudo isso. Teriam que se perdoar, teriam que aceitar. E o planejamento foi caminhando para que tudo desse certo, para que esse encontro se realizasse. Adelino e Raquel se casam, voltam para o planeta, plano material, se casam, tem um filho, Joãozinho, e depois de um tempo começa a se planejar a vinda de Sigismundo. No plano espiritual, foi tudo mais ou menos bem arrumado. Só que quando vieram para o planeta e nós temos o livre-arbítrio e treino, temos o véu do esquecimento sobre nós, Adelino começou a sentir influências negativas de alguém, de um espírito, que o incomodava todas as noites. Essa história está no livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13. Se vocês não quiserem ler o livro todo, leiam só esses 2 capítulos, que é bem interessante. E quando Adelino começa a ter essas perturbações, porque quando a gente dorme à noite, o nosso corpo, o nosso espírito dá uma descolada, dá uma saída, fazendo um passeio. E Adelino via um vulto muito escuro, muito negro na sua frente. Ele tinha medo, ele queria fugir. E quando ele voltava para o plano físico, ele acabava aqui ficando atemorizado. A vida dele não andava mais. Até que Herculano, um dos espíritos que trabalham no serviço de planejamento da reencarnação, foi até Alexandre. Alexandre é o espírito instrutor de André Luiz nesse livro. André Luiz teve vários instrutores nesse livro, Alexandre. E fala assim: olha, a gente precisa ajudar. Alexandre e Herculano tinham vínculos de amizade com Raquel, Adelino e Sigismundo. E eles vão então fazer um trabalho para ajudar que essa reencarnação possa acontecer, que essa prova, que esse resgate aconteça. Então eles vão para a casa de Adelino e encontram um ambiente muito ruim. Raquel muito amorosa, o filho de 5 anos fazendo orações, era um menino muito voltado a Jesus, tinha muita fé no menino. Tudo isso preparado, porque aquele ambiente precisava disso. Então, durante o sono, Alexandre chama Adelino e o vulto, tinha um vulto lá, Sigismundo, sentado na sala onde eles estavam lá. Sigismundo não saía de perto, porque ele precisava reencarnar naquele lar, ele precisava reencarnar num ato sexual daqueles dois. E Alexandre conversa com Adelino e começa a convencê-lo da necessidade de que isso seria necessário. E Alexandre tem todo, claro, o espírito que é instrutor de André Luiz, tem toda uma sensibilidade de preparar esse nosso Adelino para que ele aceite. E aí, uma conversa muito longa, eles conseguem convencer Adelino que deveria ser feito, que Sigismundo deveria encarnar naquele lugar.
que era Sigismundo. Era o homem que havia matado Abelino, a esposa. E aí, após esse acordo, Alexandre fala para Herculano: está tudo pronto, podem começar a preparar a reencarnação de Sigismundo. Isso vai acontecer conosco. O planejamento reencarnatório, não que eu matei alguém, ou que nós matamos alguém, mas essas questões vão ter que ser resolvidas. E ponto. Imagina, se um cara que matou todo mundo teve que fazer isso. Por isso devemos perdoar, devemos não ter rancor, não devemos guardar mágoa, devemos ser pacientes, indulgentes, amáveis, caridosos. Eu não sei se dá tempo, acho que dá. Tem um trecho do livro em que tem um trecho no livro, já no final desse capítulo, do preparo da reencarnação de Sigismundo, em que Alexandre diz para André Luiz: não se esqueçam, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso, mesmo em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma e o valor evolutivo contido no modo perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece com Sigismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento. Ainda que seja por dias e horas breves, repetindo o curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Sigismundo os níveis da era aquática de nossa evolução e assim por diante, todos os períodos de transições ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos, agora na condição da humanidade. Esse trecho é lindo, porque ele representa o que é a nossa vida, né? O que faz nós estarmos aqui. Nós vamos passar por toda etapa. Quando nós somos fecundados, quando o útero é fecundado, o óvulo é fecundado, desculpa, a primeira parte é uma ameba, e dali ele vai passar por várias etapas, porque a gente tem que passar por todas essas etapas. Ficar dentro da bolsa d'água, dentro da barriga da mulher, não é desenho animado, não é por acaso, é para a gente saber que nós já passamos por esse momento da era aquática. Por isso Deus nos criou simples e ignorante, e a gente vai passando por essas etapas dentro do processo embrionário, até estacionar aqui, agora, como estou, como eu escolhi para ser hoje. E a minha escolha futura, a nossa escolha futura, depende do aqui, agora. Está chegando um momento muito lindo, que é o Natal. Vamos rever, vamos renovar, vamos olhar para dentro de nós. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para cada um de vocês. Algumas pessoas já sabem o que eu vou falar, mas eu vou fazer uma pergunta que vocês reflitam no caso. Aonde Jesus nasceu para cada um de vocês? Obrigado.